Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 8 da Bíblia Antiga e da Bíblia Atualizada. Vamos comparar a Bíblia Antiga com a Bíblia Atualizada. Primeiro eu vou ler a Bíblia Antiga. Mateus capítulo 8. Pega a sua Bíblia aí, da João Ferreira de Almeida Fiel, mais antiga que você tiver, para comparar junto comigo, e depois a gente vai ler a Bíblia Atualizada para ver qual alteração sofreu, qual mudança que ocorreu nesses 26 anos de distância da edição de uma para outra, da revisão de uma para outra. Mateus 8, o leproso. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. O centurião de Cafarnaum. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará são. Pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, digo ao meu criado faze isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o seu criado ficou são. A cura da sogra de Pedro. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste, que estava de cama e com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e o servia. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos os enfermos. Isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Como devemos seguir a Jesus? Vendo Jesus em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado, do lago. Então, um escriba aproximou-se dele e disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Então, respondeu-lhe Jesus. Eu estou falando tudo atropelado, por isso que eu boto uma foto depois do vídeo do que está escrito na Bíblia Antiga e na Bíblia Atualizada. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas.
Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? A cura de 2 endemoniados. Tendo ele chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. De repente gritaram: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não distante deles, uma manada de porcos, e os demônios lhe rogaram, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e toda aquela manada de porcos se precipitou ao mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram que se retirasse da terra deles. Agora a gente vai ler o capítulo 8 da atualizada. Mateus 8, da Bíblia revisada. João Ferreira de Almeida Fiel. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste que te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão. E a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito, o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado,
E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os endemoniados rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permita-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E aquele que apacentavam fugiram, e indo à cidade divulgaram todas as coisas e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Agora a gente vai comparar versículo com versículo. Já deu para ver muitas palavras trocadas diferentes de uma versão, da mesma versão, só que essa de 1994 e essa de 2020, já deu para ver algumas palavras diferentes. Eu vou comparar versículo com versículo. Primeiro versículo da antiga e depois da atualizada. Mateus 8. Descendo ele do monte, seguia-o uma grande multidão. Atualizada. E descendo ele do monte, seguia-o uma grande multidão. Igual. Veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E eis que veio um leproso, atualizada, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Igual. No 3, versículo 3 da antiga. Jesus estendeu a mão e tocou, dizendo: Quero ser limpo. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Atualizada. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Só mudou as palavras, o resto está tudo igual. Versículo 4 da antiga. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. E disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Olha, não diga. Igual, idêntico. Só muda uma palavra ali, de ordenou para determinou. 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou-se junto deles um centurião rogando-lhe. Só muda a palavra, o resto é igual.
Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, em terrível sofrimento. E dizendo, atualizada, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. Terrível sofrimento, e o outro, na atualizada, é violentamente atormentado. Depois vocês comparem na foto que eu vou postar. Printa a foto. Disse-lhe Jesus, eu irei curá-lo. E disse-lhe Jesus, eu irei e lhe darei saúde. Na 7 aqui, Jesus fala, eu irei curá-lo. Na atualizada fala, eu irei e lhe darei saúde. Ao meu entender, a antiga, eu irei curá-lo, é muito mais fácil entender, ou é de muito mais fácil entendimento. Eu irei curá-lo do que eu irei e lhe darei saúde, mas é igual. É igual, só muda essa forma dessa ação dele. Irei curá-lo e lhe darei saúde. Tá, 8. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de receber-te sob meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará são. Então o centurião respondendo disse, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Igual, só muda a palavra, mas é igual. Não muda a intenção. Na verdade, estou fazendo essa comparação para ver se muda a intenção de ser passada para nós o que ele queria ensinar. Não mudou aqui nada, tudo igual. 9. Pois eu também sou homem, sob autoridade, tenho soldado as minhas ordens. Digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Digo ao meu criado, faz isto e ele o faz. 9 da atualizada. Pois também sou um homem sob autoridade e tenho soldado a minhas ordens. E digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem. O meu criado faz isto e ele o faz igual. 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse-lhe aos que o seguiam, em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Maravilhou-se Jesus. Aquele admirou-se Jesus. Admirou-se Jesus, e aqui é maravilhou-se Jesus. Ouvindo isto, maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, igual. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque, Jacó no reino dos céus. Idêntico. Mas os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. E os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, ali haverá pranto e ranger de dente, idêntico. 13. Então disse Jesus ao centurião, vai e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o seu criado ficou são. No 13. Então disse Jesus ao centurião, vai e como crente te seja feito. Vai e seja feito conforme a tua fé. Na antiga, tá assim, vai e seja feita conforme a tua fé. No versículo 13 da atualizada tá assim, vai e como creste te seja feito. Igual, né? Não muda o sentido. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Também só mudou aqui
o verbo, ficou são e o outro sarou. 14, versículo 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste que estava de cama e com febre. E tocou-lhe a mão, e a febre a deixou, e ela se levantou e o servia. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Estava de cama e com febre, acamada e com febre, igual. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Idêntico. Bem parecido. Chegada a tarde, 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos os enfermos. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Idêntico. 17. Isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. 17. Da atualizada. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Idêntico. 18. Vendo Jesus em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado do lago. Atualizada. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Idêntico. Idêntico. Na antiga tem lago, do outro lado do lago, na outra é só do outro lado. 19. Então um escriba aproximou-se dele e disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E aproximou-se dele um escriba e disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Idêntico. 20. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. 20 atualizada. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Idêntico. 21. E o outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Atualizada. E o outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiramente que vá sepultar meu pai. Idêntico. Jesus, porém, lhes disse: Segue-me e deixe os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Atualizada. Jesus, porém, lhes disse: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Parecido. Próprios mortos, sepultar seus próprios mortos. Sepultar seus mortos. Muito parecido, só aquela tem seus próprios mortos, deixa os mortos sepultar seus próprios mortos, e nessa não tem o próprio. Essa é deixa sepultar os seus mortos. 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Idêntico. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo.
varrido pelas ondas. Aqui tá varrido, no Antiga tá varrido pelas ondas e no outro tá coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Bem parecido. 25 da Antiga. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Atualizada. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Idêntico. Parecido. Aquela tá perecemos, a outra tá estamos perecendo. Bem parecido, bem igual. 26. Ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E ele disse-lhes: Por que temes, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Idêntico. 27. Aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Idêntico. Só muda ali quem é este homem para que homem é este. Versículo 28. Mateus 8, versículo 28, da Antiga. Tendo ele chegado ao outro lado, à terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Atualizada. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Idêntico, só muda o Gadareno por Gergesenos. Na Antiga tá Gadarenos, província de Gadarenos. Na verdade, na Antiga tá terra de Gadarenos e na atualizada tá província de Gergesenos. Só isso. O resto é tudo igual. 29. De repente gritaram: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? 29 da atualizada. Eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Idêntico. Ora, andava pastando não distante deles uma manada de porcos. Atualizada. E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. Praticamente igual. A única coisa que no versículo 30 da Antiga tá não distante deles, enquanto no versículo 30 da atualizada de Mateus 8 tá: andavam pastando distantes dele. Na outra tá não distantes dele, e esse tá distantes deles. Uma manada de muitos porcos. 31. Os demônios lhe rogaram, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos de entrarmos naquela manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Idêntico. Ele lhes disse: Ide.
E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e toda aquela manada de porcos se precipitou ao mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Atualizada. E ele lhes disse: Ide, e saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Idêntico, idêntico. 33. Antiga. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E aqueles, atualizada, e aqueles que apacentavam fugiram indo à cidade, divulgaram todas estas coisas e o que aconteceram aos endemoniados, idêntico. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram que se retirasse da terra deles. Atualizada. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Na 34 da antiga tá rogaram que se retirasse da terra deles. E na atualizada tá rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. O resto tá tudo igual. Vou tá tirando a foto e vou estar postando aqui no final do vídeo.